eu decidi fazer um craquelê desse verniz craquelê aqui da Acrylex. Esse verniz craquelê é o primeiro craquelê que a Acrylex fez, né? É um craquelê muito antigo, muito simples de trabalhar. Você usa ele no meio de 2 tonalidades de tinta. Então vai uma tinta, vai ele e outra tinta. Essa tinta pode ser o PVA, pode ser a tinta acrílica, pode ser a metal color, qualquer tinta da Acrylex à base de água. Então ele vem no meio das tintas. É muito bacana porque você pode, ele é um produto muito em conta e você pode trabalhar fazendo peças bacanas, vendendo bem, pode jogar depois em cima de seco, um stencil também. Então ele é muito versátil, é um craquelê bem antigo. Veja o resultado aqui que eu deixei na parte de baixo da minha caixa. Então aqui já tá pronto, porque ele demora um pouquinho para secar. Por isso que eu quis começar pela caixa da parte de baixo. Aqui ele já está seco. Veja onde aparece o degradê em tons aqui mais claros, mais escuro. É porque fizemos este degradê aqui. Agora nós vamos jogar o verniz craquelê e depois o tom de azul mais escuro. Então vamos lá? Ó, esse verniz é bem grosso. Eu vou colocá-lo aqui do lado do tom de azul. E eu gosto de passar ele com esse pincel de cerdas, um pincel de cerdas mais grossas. Eu vou passar assim aleatoriamente. Em alguns pontos ele vai ficar mais, em alguns pontos menos. Ó, e estica bem aqui, ó. Vou passar nessa lateral também. Eu não quis deixar pronto as laterais, para você poder visualizar aqui junto com a gente. Então aqui eu dou uma esticadinha, em alguns pontos ele vai ficar mais e outros menos. Tá? A ideia é justamente isso, né? Para que onde o produto que ele ficar mais generoso, ele vai craquelar maior. E onde for pouco produto, ele craquela mais miudinho. Tá? Então você já sabe que quando você colocar esse verniz, onde você colocar mais produto, ele vai craquelar maior, e onde colocar menos, ele craquela menor. Esse aqui é o último lado que eu coloquei o verniz. Deixa eu dar uma olhadinha. A ideia é craquelar ele inteiro, tá? Mas alguns pontos mais e outros menos. Contra a luz aqui eu visualizo, tá? Então, é assim, ó. Aqui foi o último lado que eu coloquei, tá? Então eu vim nessa sequência passando aqui e esse foi o meu último lado. Então eu vou colocar a tinta que vai em cima, que ela vai contrastar com o fundo que eu dei. Então, é um tom de azul mais escuro. Ele vai contrastar justamente para parecer o craquelê. Só que esse contraste que eu quis fazer não foi assim muito intenso. Então eu usei tonalidades de azuis para que ficasse mais suave esse craquelê, porque a pessoa queria uma caixa com tons de azul. Então eu vou começar por esse que foi o primeiro que eu passei aqui o verniz, tá bom? Então assim, gente, vou pegar um pincel macio e aqui eu tenho a tonalidade de azul. Você vai levemente colocar umas gotinhas de água aqui para dar uma diluída nessa tinta. A tinta que vai em cima do verniz, tá? Ela tem que estar levemente diluída em água. É o que diz no rótulo. Muitas vezes nós não lemos o rótulo, né? Então é o que diz no rótulo do produto do verniz craquelê. Levemente diluída em água. Esse levemente são apenas umas gotinhas de água aqui na tinta, tá? Como é que você vai passar esse verniz aqui? Ele craquela praticamente na hora. Aqui eu dei uns minutinhos, vocês viram que eu comecei a conversar com vocês aqui, uns minutinhos, e a tinta ainda está molhada. Eu acho que dá para visualizar ali, né? Ó, ela ainda está molhada, o verniz craquelê ainda está molhado, e eu vou depositar essa tinta em cima desse verniz. Depositar quer dizer que eu não vou forçar essa tinta, eu apenas vou colocar ela ali. E aqui, ó, vocês não podem voltar 2 vezes no mesmo lugar, dar 2 pinceladas no mesmo lugar, desde que seja muito rapidinho para você fazer algum conserto. Então aqui, ó, uma pincelada, 2, 3, e eu vou seguindo adiante.
Aqui, ó, eu tô indo no mesmo sentido. Ele vai craquelar em vários sentidos, porém ele vai predominar o craquelê no sentido da sua pincelada. Então, se você fizer pinceladas cruzadas assim, também pode. Então, o que vai acontecer? Ele vai craquelar em vários sentidos. E se você passar com o pincel num sentido só, ele vai predominar o craquelê no sentido da sua pincelada. Porém, ele também vai craquelar no sentido oposto também, ok? E aqui, ó, você viu que eu não volto ao mesmo ponto, eu vou seguindo adiante. Veja que é o mesmo tom que tá ali em cima, ó, porque aqui embaixo da caixa ele já está pronto. Então aqui é tranquilo, são pinceladas leves. Eu quis fazer essa parte de baixo para já deixar pronto. Na hora que eu voltar aqui, ele já vai estar pronto essa parte seca. Ele demora um pouquinho para secar, ó. Aqui, ó, uma coisa muito legal é que se acontecer de você deixar de passar em algum cantinho, venha e passe a tinta só onde você deixou de passar. Então, uma dica que eu dou, ó, pode acontecer de você vir pincelando e esquecer um lado aqui, ó, de passar. Imediatamente você volta e pincela em cima. Tem que ser na hora, tá, gente? Não dá pra demorar muito tempo, porque o craquelê, do verniz craquelê, ele vai craquelando imediatamente. Se eu voltar aqui a primeiro local onde eu comecei a passar, depois eu mostro para vocês vão verificar que ele já está craquelando, então ele é muito rápido. Aqui, ó, eu já visualizo e já vejo que ele já está craquelando. Faltou produto, não tem problema, você pode colocar a tinta, até é legal você colocar por partes para não dar desperdício, ó. Dou mais umas gotículas de água, não muito, apenas aqui a umedecida do pincel, a hidratada do pincel já ajuda nessa diluição. Então, aqui é levemente diluído em água, é apenas umas gotículas de água. Ó, aqui eu dei uma pincelada, ele tirou, um pouco mais forte, ele tirou a tinta de cima. Eu só venho e deposito ali, ó. Não tem problema, tá? Isso acontece comigo também. Então, no artesanato, o bacana é isso, é que tudo tem conserto, né? Ó, aqui contra a luz, você viu que caiu uma... Como a gente dilui a tinta de cima em água, ele quase escorreu aqui, ó, tá escorrendo. O que acontece nessa questão aqui, ó? É porque a tinta tá levemente diluída, então tinha muito verniz craquelê embaixo, ele acaba dando essa escorrida. Tu tem duas opções, aqui eu vou até onde faltou e aqui você só passa o pincel em cima, ou você faz assim, ó, se tiver seco essa parte, vira assim, que aí ele começa a secar bem homogêneo, tá? Se você deixar a peça muito virada de um lado, ele começa a abrir alguns pontos e tipo escorrer. Então cuide nessa quantidade de verniz craquelê que for colocar. Ela tem que ser alguns pontos mais, outros menos, mas não com muito verniz craquelê, senão ele acaba escorrendo mesmo, tá? Então veja que aqui, ó, ele já está craquelando. Olha que bacana, né? Esse foi o primeiro lado que eu fiz. Eu não gosto de acelerar no secador. Esse primeiro momento eu gosto de deixar ele naturalmente. Se eu vejo que ele tá abrindo muito um lado, eu viro assim. Essa parte aqui já está seca, então eu vou deixar ele de lado, tá? Depois eu vou voltar aqui com ele pra gente terminar.